Bonjour, pessoas! Vamos falar um pouquinho sobre o ingresso de Marte em Leão e por que que ele é relevante. A gente teve uma retrogradação de Marte que envolveu essa cúspide. O que que é cúspide? A fronteira de um signo ou de uma casa, tá? Aqui a gente está falando da fronteira do signo, lembrando que signos e casas são sim coisas diferentes, né? Então nós temos Marte voltando para o signo de Leão depois de uma retrogradação. Isso acontece a partir do dia 18 de abril. Marte, ele representa a ação. A gente tem, claro, um caráter bélico de Marte, né? Conflitos, guerras. Mas na astrologia natal a gente tem que entender o que ele representa no nosso mapa, tá? Esse vídeo, ele é do básico para o intermediário. Então tem que entender toda essa dinâmica de aspecto, regências, dignidades e debilidades, tá? Não só signo. Me fizeram uma pergunta no vídeo, acho que no anterior, que eu introduzi dizendo, olha, esse é um vídeo, né, intermediário avançado, e o básico seria só signo. Gente, saber só signo não é nem básico, tá? É a mesma coisa que você me disser, eu vou fazer um bolo, aí você chega aqui com um pacote de farinha. Você vai conseguir fazer um bolo só com farinha? Não, né? Então a gente precisa da dinâmica da fundamentação para fazer as análises, tá? Então esse Marte ele ingressa em Leão depois de um período, e a primeira vez que ele bateu no signo de Leão, dentro do processo da retrogradação, foi lá no início de novembro. Então, se para você é relevante, Neme, como que eu sei que é relevante? Mas não é relevante para todo mundo? Os trânsitos, imagina, acontece trânsito, um monte de beleléu de trânsito toda hora, tá? Alguns são mais relevantes para você, outros não. Algum, por exemplo, esse aqui pode ser muito relevante para mim, pode ser bem pouco relevante para você. Se isso acontece em determinado ano da sua vida, às vezes ele tem um peso maior do que em outro ano, tá? Então você tem que entender essa dinâmica também. Por exemplo, em preditivas, ele é o comando, né, de uma profecção ou de um signo ativo, como eu gosto de chamar. Ele é o regente da revolução solar. Ele está cravadinho ali nos ângulos de uma revolução solar, para você ver o peso e a relevância que ele tem, né? Você tem muita coisa em Leão, você tem esse padrão, né? O seu padrão é um Marte em Leão, tá? Então você vai vendo, mensurando a relevância para você, ou para o mapa que você está avaliando, tá? Eu quero que você pense na referência temporal. O que eu mais gosto de astrologia é essa questão da gente avaliar o tempo e o espaço, né? Então, o que estava acontecendo na sua vida nesse primeiro momento que Marte ingressou em Leão, quando ele entrou nesse signo? Então, por volta ali do início de novembro de 2024, você lembra de algum assunto? Tá? Aí a gente teve a retrogradação que começou no dia 6 de dezembro, por volta do grau 6 de Leão. Então, esse primeiro decanato de Leão, os primeiros graus ali de Leão, isso tem mais relevância por causa do peso da retrogradação. Como esse Marte ele volta para o início de Leão, há uma correlação temporal com o início de novembro, o início de dezembro e esse momento agora. Retrogradação não é assunto novo, tá? Então não é pauta nova. Ali a gente teve um processo de reavaliar ou de reviver assuntos específicos do seu mapa. Por exemplo, você tem Leão, de repente, na casa 7. Pode ter sido alguma questão com outra pessoa. Pode ser de casamento, pode ser de relacionamento comercial, tá? De repente você estava negociando alguma coisa. Teve algo que não ficou totalmente resolvido, agora nesse movimento direto no signo, novamente, né? Desses dois processos ali temporais, a coisa anda. É aquele momento ou vai. Engata primeiro e se joga. Tô brincando. Mas há um potencial, então, para situações que tenham essa correlação temporal, que elas comecem, pelo menos, a serem resolvidas caso tenha ficado alguma pendência, tá? A gente pode também utilizar a astrologia, e isso é muito legal, como uma ferramenta de planejamento. Tem alguma coisa que você iniciou, que começou a aparecer para você em novembro, que de repente você reavaliou ali entre dezembro e janeiro, principalmente, que é quando ele ainda estava em Leão, e agora, de repente, depende de ti para também, né, fazer o negócio andar, porque Leão é o signo do Sol, tá? Então, onde que está também o Sol no seu mapa? Isso é muito importante para você fazer esse cruzamento. Eu sei que isso já envolve, né, regência, tá? É um pouquinho mais avançado, mas é importante você entender que tudo que passa por Leão ou está em Leão no seu mapa deve obediência para o Sol. Você não entra na casa de alguém, assim, não deveria pelo menos, né, invadindo. Você vai ter que conversar com o dono, né? É isso. Então, se o dono não está na casa, ele está em outro lugar, você vai dizer, ô, posso aí ficar na sua casa por um tempo? Estou passando aí.
Se ele for seu brother, se tiver indignidade, ô meu, entra aí, se serve aí na geladeira, daqui a pouco tô chegando, né? Ou, não, o que que é isso? Quem é você? Te conheço, né? Às vezes a gente não tem uma boa relação com o dono da casa. Então aqui tá uma questão de dignidade e debilidade, tá? Onde que tá esse poder solar do seu mapa para você entender tudo que transita o que você tem na área de Leão, tá certo? Então faça primeiro essa referência temporal, astrologia sobre a vida. Não adianta a gente ficar imaginando chifre em cabeça de cavalo. São sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida, ou até sobre decisões que você tem que tomar, porque como eu estava falando, lembrando que o Sol, que é o regente do signo de Leão, né, ele também se exalta em Áries, que é onde a gente tem ele no momento, e de logo em seguida a gente vai ter um Saturnão entrando ali. Ele está muito ligado com a própria essência, sabe? Quem verdadeiramente eu sou, a nossa identidade, com o que você se identifica? É muito diferente se você tem 20 anos, se você tem 30 anos, se você tem, assim, como eu já passou dos 40, tá? Na sua realidade, com o que você se identifica, com o que você não se identifica mais. Tem momentos em que a gente se questiona isso. Quem verdadeiramente eu sou, né? Dentro do meio onde eu tô, e não quem eu pensava ser. Então, dependendo das áreas, se passa por uma área de que está muito ligada a essa questão de identificação, às vezes você pode estar passando por esse momento, né? Ou até na questão relacional, se isso pega às vezes a 7, nossa, faz sentido estar com essa pessoa, né? Opa, faz. Então, a gente segue. Pode ser uma aliança comercial, como eu falei, de repente você tem uma sociedade, pode ser uma questão com irmãos, com pessoas próximas de casa 3, ou se você tem um negócio local. Poxa, eu comecei um projeto, tentei ali, tive que reavaliar porque não estava dando o resultado que eu queria, e agora eu meio que tomo a decisão e coloco a coisa para rodar. Isso pode ser uma questão de negócios locais ali em relação à casa 3. É por isso que a gente tem que avaliar as possibilidades de acordo com o teu contexto. Porque se você não tem um negócio local, aí é óbvio que você não vai avaliar com esse olhar. Nem me sou filho único, não tenho irmãos. Óbvio que você não vai avaliar com esse olhar. Existem várias possibilidades de um pontinho só na astrologia. Essa é a complexidade, né, principalmente em preditivas, e principalmente no século XXI, porque hoje a gente, por um lado, é maravilhoso que a gente tem muita opção para algumas coisas, né, que não existia, sei lá, no século III, né, mas às vezes a gente tem o paradoxo da escolha que eu sempre falo. Dentre tantas opções, né, às vezes a gente não sabe nem qual é, ou se a gente tem que fazer uma escolha, qual é a escolha se eu tenho um monte de opção. É que nem cardápio de restaurante, né? Aqueles cardápios que tem, sei lá, 60 pratos. Aí você fica totalmente perdido. Quando tem um cardápio, um menu que é 3 opções de sobremesa, 3 opções de main course, 3 opções de entrada, né, em sobremesa, fica mais fácil de escolher, né? Então, essa complexidade que a gente vive hoje, inclusive nesse emaranhado de dados, né, informação, às vezes a gente se perde nas possibilidades. Então, olha para a sua vida. Antes de ficar imaginando você presidente dos Estados Unidos, vou lá substituir o Trump, não quero mais tarifas. Você pode fazer isso? Não, nem americano eu sou, então nem que eu quisesse, né? Então, assim, entender a realidade e o que é plausível na sua realidade, tá? Então, quero que nesse primeiro momento você faça esse processo que a gente sempre chama de autoconhecimento na astrologia, né? Vê essa questão temporal, vê o que estava acontecendo, teve decisões que você tomou, foi um momento fácil, foi um momento difícil, né? Teve algum desentendimento, teve alguma questão bélica, assim, teve alguma briga, teve alguma coisa que você começou, mas que depois você viu, poxa, não é bem isso que eu quero, tá? E a referência em relação ao seu mapa natal. É a casa 2, que representa a questão financeira? Como estão os din-dins aí? Conseguiu organizar? Poxa, comecei um projeto que envolvia, às vezes, né, pegar um empréstimo, casa 8, mas eu vi que não vai ser muito bom, né? Eu consegui reorganizar isso, tá? Então, você pode ter esse olhar e deve também, né, nessa questão de planejamento, eu acho super interessante. Bom, aí eu quero que você pense, é relevante para mim, né? Então, eu tenho Marte em Leão, eu estou com ele ativo no ano, né? Ele faz parte da minha profecção, do meu signo ativo. Ele rege a minha revolução solar, o ascendente, principalmente o meio do céu, porque ali tem os pontos de visibilidade máxima solar. E lembra que a gente está falando de Leão, né? O que este Marte e esta área de Leão representa para você? Isso é super importante para a gente não pegar coisas genéricas, tá? Ele pega pontos relevantes? Nossa, Neme, eu tenho a minha Lua no grau 3 de Leão. Opa! Ele veio, bateu, voltou e agora ele vai resolver os assuntos lunares do seu mapa. Essa Lua ela também está correlacionando, então, com a área de Câncer e tem as questões, né, do anseio lunar, que é o quê? Maternidade, para mapas femininos, relação com a figura materna, questão emocional, nutrição, alimentação, então tem várias coisas, viagens, né? Tem várias coisas que estão relacionadas à questão lunar, tá? Então, se pega um ponto para você,
esse ponto ele também faz parte da equação da análise, tá? E aí ver se está realmente ativo aí para você. Nossa, Neme, estou com signo ativo de Escorpião, mas não tem nada a ver com Leão. Claro que tem, porque Escorpião é regido por Marte. O comando do seu signo ativo, ele vai entrar numa área de quadratura, tá? Então, analisar essa questão dos aspectos que fazem. Neme, é tudo muito complexo, não entendo. A astrologia ela é complexa mesmo, tá? Se você está bem no início, começa do início. Então, primeiro entenda o que que representa Marte em linhas gerais, qual é a área de Leão do meu mapa, e quais são as referências? Se você já está no intermediário avançado, onde que está o Sol e onde está meu Marte natal, tá? Neme, não entendo nada desses cruzamentos, só o basicão mesmo. Basicão. Então tá. A área de Leão do seu mapa. Ah, é a casa 5, porque a casa 5 é a casa de Leão. Não! Apaga, limpa, limpa, limpa. Fazer uma musiquinha com isso, que a gente aprende isso. E aí depois vem essa história de que a astrologia não é preditiva, sendo que o berço da astrologia milenar sempre foi preditivo. Você está olhando o relógio que está distorcido, tá? Para mim, Leão é casa 9, para você pode ser casa 7, para sua tia pode ser casa 3, para o seu irmão pode ser casa 4, tá? Cada mapa tem a sua referência, tá bom? Para você avaliar o tempo e o espaço de uma maneira fidedigna com a tua realidade, tá bom? Eu vou trazer um exemplo prático aqui, então, para você replicar no mapa que você quiser avaliar, tá? Lembrando que nem tudo é relevante o tempo todo para todo mundo. Então, tem alguns trânsitos que a gente realmente consegue enxergar, né? Uma referência, outros não tanto, tá? Bom, então vamos primeiro identificar a área. Leão, nesse mapa, casa 10, tá? Esse primeiro 5 ou 6 graus de Leão, que foi também onde teve a retrogradação, né? Então, tá. Então, eu tenho casa 10. O que que representa a casa 10? Vamos pensar. Carreira, status social, visibilidade pública, reputação pública, tá? Pode representar ou a casa da mãe ou a casa do pai, dependendo da linha da astrologia que você segue, tá? Aqui a gente tem também a questão de objetivos de longo prazo, sabe? Então, como a casa 4 é de onde eu vou, a casa de onde eu venho, a casa 10 é para onde eu vou, no contexto mais geral, tá? Então, a gente tem aqui uma casa que ela é relevante, ela é angular, certo? Eu perguntaria para a pessoa, teve alguma questão, por exemplo, em que você foi exposto? Teve alguma decisão, de repente, em relação à sua carreira? Teve alguma questão com pessoas que lideram ou que comandam dentro do seu ambiente, né? Onde você transita publicamente? Tá? Então, o que estava acontecendo, tá? Primeira referência. Se eu tenho um ponto que entra em Leão, eu tenho que automaticamente. Onde está o Sol? Opa, o sol está bem no início. Então perceba que esse mate ele entra e ele bate nesse sol por oposição. Então a gente tem aqui, claro, o Sol também representa a figura paterna. Esse é o mapa noturno, então a gente também olha para esse Saturno. Eu perguntaria, teve alguma questão com o pai, saúde do pai, né? O pai é presente, porque esse Saturno Sol ali às vezes pode indicar um pai ausente também, né? Aqui a questão da vitalidade do próprio indivíduo também, teve alguma questão de saúde, né? Tem alguma decisão em relação a uma transição de carreira que de repente ela ainda não se estruturou, né? Às vezes alguma coisa que você começou, de repente, e, poxa, não andou do jeito que eu gostaria, tá? Então agora temos um momento em que a coisa começa a andar com muito mais rapidez e às vezes tem coisas que a gente está protelando em prol, né? Às vezes da família, do lar, né? Às vezes aqui pode ser inclusive o equilíbrio, né? Família, lar, filhos, né? E a vida pública, a carreira, né? E como a gente leva para casa 10, para casa 4, o que que é casa 4? Lar, imóvel, propriedade. Também daria para colocar no contexto, já que bate nesse sol em oposição, certo? Então, assim, tem alguma questão com casa, imóvel, às vezes literalmente a estrutura da casa, né? Teve alguma situação ali nesse movimento, novembro, dezembro, alguma questão familiar tensa, né? Por que eu tô falando tenso, tenso, tenso? É porque Marte é tenso? Não necessariamente, tá? É porque eu já tô de olho nessa característica marciana desse mapa, tá? Então, se eu estou avaliando um trânsito de Marte, é óbvio que eu tenho que entender o padrão de Marte do mapa que eu estou avaliando, certo? Esse Marte ele é muito forte. É um mapa noturno, então ainda dá mais um pontinho para esse Marte que está digno aqui. Ele tem dupla dignidade, ele está em dignidade por signo, que ele está tronado, né, como a gente chama, e ele está em dignidade acidental, porque ele está angular, cravadinho no ascendente. Esse Marte desse mapa é muito poderoso, tá? E ele também rege Júpiter, rege a casa 6. Como teve uma questão de bater com o Sol e temos uma relação de casa 6 com Marte, eu até perguntaria se teve alguma coisa
No ambiente de trabalho mesmo, por exemplo, a pessoa trabalha em home office, será que ela está nesse processo, às vezes, que está acontecendo agora das empresas, né? A pessoa trabalhou em home office, agora tem que voltar e a pessoa não quer? Uma decisão que vai ter que partir dela. Aqui a gente vai ter uma ativação de uma quadratura, ó, porque esse Marte ele entra, ele bate nesse Marte natal em quadratura, tá? Quadratura é o quê? 90 graus ou 4 signos, tá? Sempre contra o signo. 1, 2, 3, 4. Se tudo se aprende no curso de promessa natal, tá? Se você quiser, vou colocar aqui o link, que aí você aprende a interpretar um mapa de cabo a rabo, entendendo a possibilidade, né, que tem ali, para depois você trabalhar com preditivas, tá? Então, este Marte, ele bate aqui em quadratura e ele bate em oposição, ativando, né, uma grande quadratura no mapa. Não dá para negar que, de novo, não é chuchuzinho, tá? Às vezes é uma decisão muito importante que a pessoa já está procrastinando, ela vai ter que tomar. Às vezes a gente está delegando coisas que a gente percebe, opa, tá na hora de eu, né, colocar o limite aqui, tá? É claro, como envolve corpo físico, sol de vitalidade, a casa 6, eu também olharia para uma questão de saúde, vitalidade, né? Poderia, assim, perguntar: tem alguma questão de pressão alta, alguma questão cardíaca, né? Tem alguma questão, às vezes, literalmente com o pai, porque as pessoas, assim, o mapa vê pessoas na nossa vida. Então, às vezes, a gente está olhando pelo olhar primário, isso eu falo muito no curso de promessa natal, e a gente vai, às vezes, entendendo que se você derivar, você pode ver literalmente o filho mais velho, né? O filho mais novo, você vê seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu cunhado, né? Sua sogra, tá? Então, às vezes a gente tem esse olhar primário de é comigo, e aí você vê literalmente as coisas acontecendo com as pessoas ao redor, tá? Então, a gente tem essa dinâmica, né, em relação ao mapa natal, tá? Aqui pode ser uma decisão também relativamente muito importante, porque esse Marte, ele entra na 10, a natureza do Marte natal dessa pessoa é de um sextil com Mercúrio. E esse Mercúrio está na casa 13. Eu perguntaria, né? Tem algum negócio com irmãos, né? Está negociando, por exemplo, alguma questão que envolva, às vezes, alguma questão de salário ou ganhos, tá? Aqui a gente tem essa relação por Mercúrio região 11, tá? Eu já estou fazendo um cruzamento super avançado. Se você não acompanhou, pega primeiro onde ele está entrando, a referência, casa 10, a regência e Marte natal. Para aí, tá? Porque é claro que se você for cruzando, você vai ver todo o escopo de que, perceba, é um trânsito. Eu nem estou falando de todo o porogodó que está acontecendo também em outros pontos aqui desse mapa, tá? A gente está fatiando. A gente não faz análise, por exemplo, nos meus atendimentos, né? Fatiada, tá? Então, quando eu faço uma análise, eu vou fazer todo um cruzamento e levar as possibilidades para a pessoa. Mas o que é importante aqui? Se você está avaliando, se você está estudando, já veja quais são as possibilidades que estão se formando, porque esse não é um trânsito de coisas totalmente novas, porque ele está conectado a uma retrogradação. Então, você pode fazer essa avaliação, tá? Eu sei que às vezes, né, quando eu falo isso, a pessoa sempre fala: poxa, Neme, eu não lembro nem o que eu comi no almoço, eu vou estar lá lembrando o que aconteceu em início de novembro, início de dezembro, tá? Às vezes as coisas são sutis, mas, de novo, depende do mapa. No mapa dessa pessoa aqui, até vou falar para ela, porque foi pessoa que me perguntou lá no Instagram, se você não me segue, @nemiastro, não é tão chuchuzinho. Aí eu teria que perguntar qual é o contexto do que estava acontecendo nessa virada de ano ali, para a gente entender quais são as possibilidades do agora, tá? Então, faça isso também, essa análise em relação à sua própria vida, tá? Essa questão que a gente fala, eu uso astrologia para autoconhecimento, tá? Autoconhecimento dá trabalho, tá? Autoconhecimento não é dizer, eu sou, sei lá, eu sou desconfiada porque eu tenho Marte Escorpião, né? Isso não é autoconhecimento, tá? Você está justificando coisas com o seu mapa, não é isso. Autoconhecimento dá trabalho e o que é legal, né? A gente consegue avaliar o momento que a gente estava vivendo e até ver nessa questão, sim, comportamental, como a gente reage às coisas, tá? Às vezes a gente pode ter por exemplo, o mesmo ponto, mapas diferentes, para uma pessoa ela é muito mais reativa com uma questão marciana, né? Muito mais emotiva, às vezes a outra ela é muito mais observadora, aquela pessoa que você não consegue nem ler, a pessoa tá sempre com aquela cara assim, ó. Aí, quando algo, né, quando ela faz algo, chega até a dar um susto, né? Nossa, achei que a pessoa nem estava prestando atenção. Então, você pode sim analisar a natureza dos planetas, mas não que você vai usar a justificativa. A pessoa tem um monte de coisa em Áries, então ela é nervosa. Isso aí não é astrologia, tá? Então, eu quero que você pratique. Se você pratica e se você acha que esses vídeos, né, de análise prática te auxiliam no seu estudo, coloca aqui embaixo nos comentários. Tenta fazer as hipóteses, tá? Eu sei que todo mundo pergunta porque quer ter uma resposta pronta, mas não existe resposta pronta em astrologia, tá? Você tem que ir exercitando esse lado mercuriano. A astrologia é uma atividade mercuriana, né?
Então, analisar dados, levantar hipóteses, analisar cenários, tá? E aí você vai vendo que com a prática e com o repertório que você vai ter, você vai conseguir antecipar muita coisa na sua vida ou nos mapas que você está avaliando.